É uma honra com a presença de vocês. Ao cumprimentar o nosso governador, Beto Richa, cumprimento a todos. Estamos dando continuidade ao ciclo de palestras Pensando o Brasil. E hoje temos a honra de receber o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Para fazer a apresentação do ministro, eu vou chamar o associado Flávio Pansieri, que foi o responsável pelo convite do nosso ministro. Muito obrigado e aproveito. Senhoras e senhores, uma boa noite. É uma missão relevante conferida à minha pessoa pelo nosso presidente Glaucio Bley, proferir a apresentação do ministro Luiz Roberto Barroso. Mas também me foi conferida a missão de saudar aqueles que nos prestigiam hoje. Inicio saudando o nosso governador do Estado do Paraná, Beto Richa, saudando a conselheira do Conselho Nacional de Justiça e ex-procuradora-geral de Justiça, Maria Tereza Willy Gomes, nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, José Augusto Araújo de Noronha, nosso procurador-geral de Justiça, Ivonei Forja, nosso secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, José Richa Filho, nossa deputada estadual Maria Vitória, aqui presente, o presidente da Associação Comercial do Paraná, Glaucio Geara, bem como a presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais, Patrícia Panassolo, o presidente da AMAPAR, da Associação dos Magistrados do Paraná, Frederico Mendes Júnior, o presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho do Paraná, Paulo Boal, bem como o presidente da FIPA, Associação dos Fiscais do Estado do Paraná, Josemar Secato Santos, a nossa ex-conselheira do CNJ e membro honorário da Academia Brasileira de Direito Constitucional, doutora Morgana de Almeida Richa, nosso ex-juiz da Corte Eleitoral, Jean Lick, bem como o nosso associado e membro honorário da Academia Brasileira de Direito Constitucional, doutor Edson Vieira Abdala. Esta minha saudação se deve, talvez, ao apoio que a Academia Brasileira de Direito Constitucional deu na realização desse evento, por isso a escolha da minha pessoa para aqui estar, e eu agradeço a oportunidade ao nosso caro presidente Glaucio Bley, mas eu queria, antes de mais nada, afirmar que este momento que o Graciosa propicia, não apenas aos seus associados, mas à sociedade civil paranaense, para trazer debates de tamanha relevância nesse projeto Pensando o Brasil, certamente coloca esta organização sem finalidade lucrativa, com aparente finalidade meramente recreativa, em um espaço de destaque na intelectualidade paranaense. E certamente a nossa diretoria cultural, bem como a nossa presidência, deve ser louvada por estes atos. Eu, quando imaginei saudar o ministro Luiz Roberto Barroso, fiquei pensando nos últimos 20 anos de trajetória que eu acompanhei do ministro. Conheci o ministro ainda enquanto advogado, pois hoje, como bem sabem os senhores, é um ex-advogado, professor sempre, e se encontra ministro por algum tempo. É assim que ele gosta de ser referido. Um ex-advogado, um professor de sempre e um ministro por algum tempo. O ministro Luiz Roberto Barroso, ainda jovem, foi um dos responsáveis, pós-1988, a determinar o sentido das palavras que existiam no texto constitucional. Nós, constitucionalistas, eu, na época, há 20 anos atrás, um estudante de Direito, terminando a minha graduação, me recordo de tê-lo convidado para vir a Curitiba, e ele, numa das primeiras falas que fez na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, começa citando a Odisseia de Ulisses e dizendo que nós jamais poderíamos abandonar o mastro do navio. E o mastro do navio era a Constituição, os direitos fundamentais e a democracia como a centralidade do pensamento em nosso país. Como na Ilha de Macondo, onde as coisas sequer tinham nome, na obra de Gabriel Garcia Marques, o ministro Barroso, por diversas vezes, nos permitiu compreender o nome das coisas. Ao longo desses 20 anos, a sua elevação ao Supremo Tribunal Federal, retirando-o da advocacia, não foi feita meramente ou por apelos políticos, mas sim por uma missão institucional que latente estava há muitos anos em seu peito. E ele
sobre essa perspectiva, assumiu com galhardia este espaço de destaque na República Brasileira, mas, em especial, com uma responsabilidade. Responsabilidade com os 20 anos de coerência teórica que ele pregou ao longo de sua existência como professor. Uma responsabilidade para afirmar aquilo que ele já há alguns anos tem dito, que a ideologia vencedora do século XXI é o constitucionalismo democrático. Quaisquer espaços que ultrapassem esta perspectiva, tentando impor pensamentos totalitários, pensamentos que tentem enclausurar o sentido da liberdade, certamente não serão bem-vindos num Estado constitucional como o nosso. E assim, eu encerro esta apresentação, que não tem como objetivo apresentar seus títulos formais de membro, de professor titular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, de professor associado e pós-doutor por Yale, mas também professor visitante de Harvard, membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional, mas tem como objetivo, o ministro Barroso, apresentar Vossa Excelência a esta comunidade, por sua vez, que o recebe como um grande jurista, mas em especial como um pensador brasileiro. E é com essas palavras que eu gostaria de convidá-lo para ocupar essa tribuna e pedir uma grande salva de palmas ao nosso ministro Luiz Roberto Barroso. Senhor presidente do Clube Graciosa, Dr. Glaucio Bley, senhora diretora cultural, Liana Leão, nossa estudiosa de Shakespeare, meu querido amigo Flávio Pansieri, meus queridos amigos, e cumprimento os bons amigos que tem na plateia, as pessoas da doutora Morgana Richa e do professor Edson Abdala. Eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui e compartilhar com todos algumas ideias e algumas reflexões sobre o Brasil atual, sobre as realizações que temos conseguido e sobre os desafios que temos daqui para frente. Como o Flávio disse, Flávio é meu querido amigo há muitos anos, realiza provavelmente o maior congresso de direito constitucional que se realiza no Brasil. Eu fui advogado há muitos anos, mais de 30 anos. Atualmente eu estou ministro do Supremo há 4 anos. Parece uma eternidade. A gente era feliz e não sabia. Mas a verdade é que é uma bênção, pelo menos eu penso assim, a possibilidade de servir ao país no Supremo Tribunal Federal, como a vida me proporcionou, sem ter nenhum outro interesse, nenhum outro projeto na vida que não seja o de contribuir para fazer um país melhor e um país maior. E esse privilégio que a vida me deu compensa os muitos sacrifícios que é estar no cargo. Talvez o maior de todos é viver sob exposição pública permanente. Alguém pode achar que é interessante, mas só na primeira semana. Primeiro, é o único emprego no mundo que você diz em casa que vai trabalhar e a sua mulher pode conferir na televisão se você foi. Então, já isso é um emprego e tanto. Mas também é um ponto de observação interessante e privilegiado do Brasil, e é desse ponto de observação que eu gostaria de compartilhar muitas ideias. Aliás, eu me penitencio, deixei de saudar o governador do Estado, Beto Richa, que está aqui presente. A primeira observação que eu gostaria de fazer é que eu não fui contagiado pela onda de negatividade que atualmente se abate sobre o Brasil, em alguma medida comprometendo a própria autoestima das pessoas de uma maneira geral. Não é que o momento seja venturoso, porque, infelizmente, não é. Mas há uma passagem de um vencedor do Prêmio Nobel, um americano chamado James Tobin, em que ele disse o seguinte: o otimismo não funciona. Não há nenhuma garantia de que ele faça as coisas ficarem melhores. Mas o pessimismo funciona. Ele geralmente faz as coisas ficarem piores.
Portanto, não há nenhum proveito na vida em adotar uma perspectiva pessimista. Até porque, como vou tentar demonstrar, nós temos muitas razões para nos orgulharmos das realizações que temos obtido. Portanto, eu vivo um momento de show pessimismo e fugindo do médico, da história que meu querido amigo Carlos Aires gosta de contar, do jeito que foi ao médico e o médico disse: eu tenho uma notícia ruim para lhe dar. Tenho uma ruim e outra pior. E ele disse: bom, então me dá a ruim primeiro. E o médico disse: você só tem 24 horas de vida. O que pode ser pior que isso? Estou para lhe falar desde ontem. Esse médico não serve para a gente. Eu dividi a minha apresentação em 3 partes. Uma primeira, em que eu gostaria de explorar as realizações que nós tivemos nesses 29 anos de Constituição, completados ontem, e pouco mais de 30 anos de democracia, de poder civil. Então, a primeira parte dedicada às realizações. Uma segunda parte dedicada ao momento atual que nós estamos vivendo. E uma terceira parte dedicada aos desafios que nós temos pela frente. Começo, portanto, pelas nossas realizações. Quando eu entrei para a Faculdade de Direito há exatos 40 anos atrás, as minhas preocupações eram como acabar com a tortura, que ainda manchava de desonra a história brasileira. Como acabar com a censura, que impedia as pessoas de lerem ou de assistirem aquilo que desejavam. Como criar instituições democráticas em um país de uma larga tradição de quebra da legalidade constitucional e de golpes de Estado. E tudo parecia muito difícil, quando não impossível. Passados 40 anos, nós hoje estamos discutindo no Brasil como mudar o patamar da ética pública e da ética privada na sociedade brasileira. Como continuar o combate à corrupção dentro do quadro da legalidade constitucional e da legalidade penal e processual penal. Como deixarmos finalmente de ser um país de renda média e furarmos o cerco e verdadeiramente nos tornarmos um país desenvolvido. É necessário dizer que a qualidade da nossa agenda melhorou muito. E nós hoje temos desafios imensos, mas uma motivação muito maior, porque esta é uma agenda construtiva. Essa não é uma agenda de quem está querendo se livrar de uma ordem institucional que não desejávamos. Portanto, penso que a primeira observação importante é: temos uma agenda desafiadora, uma agenda instigante e muito melhor do que a que tínhamos algumas décadas atrás. Mas o que mais importante eu gostaria de enfatizar é que nesses 30 anos, para falarmos em números redondos, de democracia, nós temos 3 grandes conquistas para celebrar que eu gostaria de compartilhar com todos e realçar aqui. A primeira delas é a de que temos 30 anos de estabilidade institucional. Os mais jovens poderão não dar muita importância para isso, porque já foram criados nesse ambiente. Mas nós temos 30 anos de estabilidade institucional, mas não foram tempos amenos. Foram tempos em que nós tivemos momentos muito difíceis, desde o escândalo dos anões do orçamento, passando pelo mensalão, passando pela Operação Lava Jato, passando pelo impeachment de 2 presidentes da República eleitos sob a Constituição de 1988. E ainda assim, enfrentamos todos esses problemas dentro do quadro da mais estrita legalidade constitucional, sem que ninguém vivesse sequer a tentação relevante de fazer alguma coisa diferente.
Pode parecer óbvio, mas esta não era a tradição brasileira. A tradição brasileira era de golpes, tentativas de golpes, rupturas da legalidade, tentativas de ruptura. Apenas puxando pela memória, talvez os mais antigos possam me acompanhar, vejam a sequência de tremores institucionais que tivemos, tendo como marco a Revolução de 1930. Revolução de 1930, Revolução Constitucionalista de São Paulo de 1932, Intentona Comunista de 1935, golpe do Estado Novo em 1937, destituição do Getúlio Vargas em 1945, duas tentativas de golpe contra Juscelino Kubitschek em 1955, o veto dos ministros militares à posse do vice-presidente João Goulart quando da renúncia de Jânio Quadros, o golpe militar de 1964, a prorrogação do mandato de Castelo Branco, cancelando as eleições presidenciais de 1965, o golpe dentro do golpe, que foi o ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, o impedimento à posse do vice-presidente Pedro Aleixo em 1969, quando da doença do presidente Costa e Silva. Portanto, não cabe nos dedos das duas mãos as tentativas ou as efetivas rupturas da legalidade institucional que nós tivemos desde 1930 até a Constituição de 1988. E sob a Constituição de 1988, como disse, todas essas quase 3 décadas de estabilidade institucional. Só quem não soube a sombra é que não reconhece a luz. E nisso nós estamos melhores do que talvez os nossos principais concorrentes no mundo, entre os países em desenvolvimento: China, Rússia, África do Sul e Índia. Portanto, este é o primeiro capítulo de conquistas que merecem ser celebradas. O segundo capítulo é, nesses 30 anos de democracia, nós conquistamos estabilidade monetária. Os mais antigos aqui, ou os jovens há mais tempo, como eu, já sou jovem há bastante tempo, lembramos o que era a vida sob um regime de hiperinflação. O que era a vida num país em que o poder aquisitivo da moeda desvalorizava a cada hora, aprofundando o abismo de desigualdade da sociedade brasileira. Porque esta é uma das principais causas, é uma das principais consequências da inflação. Porque quem tem capital, quem tem dinheiro, se protege em aplicações financeiras. Mas quem vive de salário, ao final de 30 dias, recebe muito menos do que o que verdadeiramente trabalhou e deveria receber. Portanto, dentre muitas outras consequências negativas, a inflação e a hiperinflação era extremamente perversa com as pessoas mais pobres. E nós todos vivemos o filme de terror que era o colapso sucessivo dos planos econômicos. Cruzado 1, Cruzado 2, Verão, Bresser, Collor 1, Collor 2, e a quantidade de litigiosidade que até hoje inunda o Poder Judiciário relativamente a todos esses planos fracassados, até que, em meados da década de 90, com o Plano Real, se conquista a estabilidade monetária. É claro que a gente pode reclamar aqui e ali que a inflação subiu muito ou que o custo de vida não corresponde muitas vezes às estatísticas oficiais. Mas a verdade é que não é nada parecido com aquele circo de horrores que era o regime hiperinflacionário. Portanto, conquistamos também, nesses 30 anos de democracia, estabilidade monetária. E a terceira e última conquista, que eu acho que merece ser enfatizada, é que nesses 30 anos de democracia nós conseguimos uma expressiva inclusão social de mais de 30 milhões de pessoas. Poucos países no mundo conseguiram a façanha de, em uma geração, tirar tanta gente da pobreza extrema. Eu sei que há um momento de crise e um momento de alguma regressão, mas nada que comprometa o balanço extremamente favorável
da inclusão social de milhões de pessoas. O Brasil foi, nos 30 anos de democracia que temos, o país em que mais se elevou o índice de desenvolvimento humano dentre os países da América Latina e do Caribe. Desenvolvimento humano significa maior escolaridade, mais saúde e menos mortalidade infantil. Portanto, esse período de democracia traz muitas conquistas que a gente não deve esquecer nem tratar com desimportância pelas dificuldades dessa hora. Nós somos um país que, em uma geração, em 30 anos, pelos dicionários, uma geração tem 25 anos, em uma geração, nós derrotamos a ditadura, derrotamos a hiperinflação e derrotamos a pobreza extrema. E, portanto, acho que nós temos muitas razões para celebrar o regime democrático e não namorarmos um segundo sequer com tentações que nos desviem desse rumo, desse caminho. Ao lado dessas conquistas de estabilidade, inflação e pobreza, nós também estamos conseguindo criar no país uma cultura em que há uma certa centralidade dos direitos fundamentais. Eu sei que há muita coisa ruim acontecendo ainda, mas uma ideia leva algum tempo, desde o tempo em que ela conquista corações e mentes até o tempo em que ela efetivamente se concretize na prática. E, embora nós tenhamos problemas, nós vivemos há 30 anos num regime de liberdades públicas, liberdades de associação, liberdades políticas, liberdades de expressão, a mais vasta possível, amplíssima. E a liberdade de expressão numa democracia, ela assegura mais a liberdade do que promove a verdade. E a gente tem que se conformar com isso. O fundamento da liberdade de expressão é a proteção da liberdade e da democracia. E, às vezes, e qualquer pessoa que vive uma vida pública, provavelmente o governador não me deixará mentir, está exposto a todo tipo de crítica construtiva, de crítica destrutiva, e, às vezes, da mais pura e deslavada mentira. E a gente tem que conviver com isso, com a resignação de quem defende a democracia. Eu li num jornal anteontem, escrito por um colunista, que após uma decisão relevante e de grande visibilidade da primeira turma, eu teria aberto uma garrafa de champanhe para comemorar com os meus assessores. Não havia uma gota de champanhe, como não há uma gota de verdade nessa informação. Não entra álcool no meu gabinete. Não é que eu seja abstêmio, mas não no meu gabinete. Lá eu trabalho. E não comemoro a tragédia pessoal de ninguém, pelo contrário. Portanto, era simplesmente mentira. Mas não era uma mentira assim, bom, teve uma festa na véspera e tinha uma... Não. Era uma mentira simplesmente inventada do nada, pela maldade. E mesmo assim, eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão. E quem é desse ramo aprende que só a verdade ofende. Se não for verdade, não tem problema nenhum. E coisa ruim não cola em quem não pode colar. Portanto, a gente tem que seguir a vida no rumo que traçou. Eu não paro nem para bater boca. Não paro para brigar. Eu sei para onde eu quero ir, que é ajudar a fazer um país melhor e maior. E um país em que se possa melhorar a qualidade do debate público, em que as pessoas apresentem as suas razões e quem pensa diferentemente apresente as razões contrapostas. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de um mundo plural, no mundo em que as pessoas pensem diferentemente mesmo. Bastar-se a si mesmo é a maior solidão. O que nós precisamos dar como salto civilizatório é a atitude
de que quem pensa diferente, você oferece o seu argumento contrário. Não precisa desqualificar o outro. Não precisa dizer que quem pensa diferente da gente só pode ser um cretino completo a serviço de alguma causa escusa, que é como ainda se pensa a vida no Brasil. Nesse universo, as liberdades públicas se consolidaram e acho que nós tivemos avanços em relação à igualdade. Tivemos inclusão social, tivemos alguma melhora na distribuição de renda e no plano da igualdade como reconhecimento tivemos melhoras extraordinárias. No tocante às mulheres, poucas coisas foram mais notáveis nos últimos 30 anos do que a ascensão social e política das mulheres, no sentido de ocupar um lugar na sociedade com liberdade sexual equiparável à dos homens, com acesso ao mercado de trabalho equiparável ao dos homens, com a remuneração em que ainda há desigualdades, mas acima de uma certa faixa já há equiparação, um extraordinário esforço que o país faz contra uma cultura machista e uma cultura de violência, inclusive, sobretudo, violência doméstica, que eu acho que nós também paramos de varrer para debaixo do tapete. Portanto, às vezes, identificar e revelar um problema é um avanço, sobretudo quando a sociedade costumava esconder esses problemas e fazer de conta que ele não acontecia. E, portanto, nós fazíamos de conta que não havia machismo e que não havia opressão às mulheres que eram preservadas numa gaiola dourada. Acho que nós rompemos esse cerco. Acho que nós conseguimos avanços em termos de ação afirmativa para a inclusão social dos negros, das pessoas negras vítimas da escravidão e de um país que não promoveu a sua integração na sociedade e, consequentemente, precisam de ajuda para que a próxima geração tenha superado esse estigma da pobreza e da falta de acesso à educação. Tivemos avanços em relação à homoafetividade. Cada um, eu sei que nem todo mundo pensa assim, mas é um avanço. Tratar as pessoas com igual respeito e consideração é sempre um avanço na vida. E, portanto, eu acho que as pessoas devem ter o direito de colocar o seu afeto onde mora o seu desejo e serem tratadas com respeito e consideração por isso. E como não é obrigatório, quem não gostar, não precisa. Mas respeitar o outro, diferentemente do que se queira para si, também é um avanço civilizatório. Portanto, acho que nós tivemos avanços em muitas áreas, para as mulheres, para os negros, para os homossexuais, no enfrentamento da pobreza. Portanto, e terminando este capítulo, até para quem é do ramo jurídico, já se fala, que é um capítulo importante do direito, de se aplicarem os direitos fundamentais às relações privadas. Essa é uma discussão importante e interessante. Eu tenho um exemplo concreto, bem carioca, do que significa a aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas. Um clube de futebol do Rio de Janeiro proibiu o ingresso nas suas dependências e no seu estádio dos jornalistas de 2 veículos de comunicação que estavam criticando asperamente o clube. Eu era advogado nessa época. E aí, o clube proibiu o ingresso e os jornalistas propõem uma ação judicial para verem reconhecido o seu direito de ingressarem no clube. E mesmo quem não é do ramo poderá entender a situação nova e interessante que se criou. O clube invocava a concepção tradicional de que o clube é uma entidade privada, as suas dependências são propriedade privada, na minha casa entra quem eu quero, que é uma lógica perfeitamente razoável e amparada na Constituição. E os jornalistas invocavam a sua liberdade de expressão, eles estavam sendo excluídos pelo que pensavam, invocavam o seu direito ao trabalho, aquele era o trabalho deles, e invocavam o direito à igualdade, porque os jornalistas dos outros veículos podiam entrar.
Esse é um litígio que, em direito constitucional, nós chamamos colisão de direitos fundamentais. Os dois lados têm direitos fundamentais a seu favor. Essa é a pior briga que existe, a briga em que os dois lados têm razão. Mas o juiz tem que decidir a causa. O juiz não pode julgar a lide empatada e condenar o escrivão nas custas. O juiz tem que construir uma solução. E o clube de futebol, que eu não vou dizer o nome, mas talvez os senhores possam adivinhar, me procurou, me pediu para defender a tese de que eles tinham o direito de excluir os jornalistas. Eu estudei o tema, não me convenci do acerto da tese e não dei o parecer para o clube. No dia seguinte, aí mandei acho que era um fax nessa época, mandei um fax. A história está correndo aceleradamente, havia um fax. E aí, então disse, olha, agradeço, honrado e tal, mas eu não tenho conforto. Aí no dia seguinte, me ligou o advogado do clube e disse, professor, quem sabe o senhor não possa reconsiderar que, além dos honorários, nós podemos lhe prestar uma homenagem também. E no próximo jogo, a gente coloca uma faixa com um agradecimento, ou, se o senhor preferir, a próxima vez que o Romário fizer um gol, ele levanta a camiseta e vai estar dito, valeu, Barroso. Olha, fiquei tentado, viu, porque uma publicidade... Mas só para demonstrar que há uma agenda de direitos fundamentais hoje no Brasil, faz parte da discussão, a quantidade de mortes que há. Portanto, nós somos um país que hoje em dia identifica e enfrenta os seus problemas. E aí, isso nos leva à parte 2 da nossa conversa, que é dedicada ao momento atual. O momento atual é muito difícil. Por muitas razões. Nós vivemos uma crise econômica grave, nós vivemos uma crise política, em alguma medida, acho que nós vivemos uma crise ética, e acho que nós vivemos uma sociedade que se partiu, em que há um lado que guardou um ressentimento profundo do modo como as coisas se passaram. O impeachment foi um trauma na sociedade brasileira. Eu não vou dizer que foi bom, não vou dizer que foi ruim, eu não falo de política. Eu falo de instituições e de pensar o Brasil. E o Supremo interveio para fixar um rito e não interveio para decidir o mérito, porque não é papel do Supremo decidir mérito de decisão política, estritamente política do Congresso. Mas é inegável que há um trauma e um ressentimento que nós vamos ter que superar. Há uma sociedade partida que nós vamos ter que superar. Mas nós vivemos esse contexto de um combate aberto à corrupção. Essa talvez seja a grande circunstância do momento brasileiro, para bem e para mal. A primeira coisa que eu gostaria de dizer a propósito desse tema é que eu saiba, nenhum país no mundo teve a coragem de enfrentar uma corrupção arraigada como se tornou a corrupção no Brasil, de expor as suas vísceras e as suas feridas, como o Brasil tem feito nos últimos anos. É alto o preço que nós estamos pagando. Mas não conheço nenhum precedente histórico verdadeiramente relevante, acho que nem mesmo o caso italiano, em que, com tanta mobilização social, se procure extirpar um problema que não é de um governo, não é de uma pessoa, vem de longe, vem de muito longe, talvez venha desde o começo da história. E acho que nós damos um exemplo para o mundo. Eu viajo, por motivos acadêmicos, para toda parte, e o mundo olha com atenção, admiração e respeito para o que nós estamos fazendo aqui. Com uma preocupação que jamais pode deixar o coração e a mente de quem está trabalhando nessas coisas, que é respeitar a Constituição, respeitar as leis,
tudo com a moderação necessária, proporcionalidade, razoabilidade. O grande conceito aristotélico, para quem gosta de filosofia, é o da mediania. A virtude está no meio, a virtude está na temperança, a virtude está em fazer as coisas sem ódio, sem raiva, sem revanche. Justiça se faz com serenidade. Justiça não se faz com raiva. Quem gosta de música, no último disco do Chico Buarque tem uma música chamada Caravanas, em que ele fala: a raiva é filha do medo e mãe da covardia. Olha que verso bonito, sem surpresa, que verso bonito. Ou, para quem gosta de viajar, no Castelo de Chenonceau, no Vale do Loire, quem entrar à direita tem uma capela que tem uma inscrição deixada pela guarda da rainha Mary Stuart, que diz: a ira do homem não realiza a vontade de Deus. E assim é. E, portanto, a gente faz justiça com serenidade, ouvindo os dois lados e procurando se basear nos fatos. Fazer justiça é abrir mão de convicções prévias, de ideologia. O juiz não tem nem amigo nem inimigo. O juiz trabalha sobre fatos. Recentemente chegou um caso na primeira turma em que havia um conflito entre índios e fazendeiros e ocorreu um homicídio. Ninguém pode querer fazer justiça e dizer: eu sou pró-índio, ou eu sou pró-fazendeiro. O juiz tem que abdicar dessas escolhas. Qualquer cidadão pode dizer: eu sou a favor da causa indígena e pronto. Um juiz tem que saber o fato. Houve invasão ou não houve invasão? Houve reação proporcional ou não houve reação proporcional? As pessoas na vida têm direito à própria opinião, mas não têm direito aos próprios fatos. Esse é outro avanço civilizatório que a gente tem que dar. E é porque acho que a gente tem que focar nos fatos e não nas próprias opiniões que eu tenho dito, porque acho que é verdadeiro, que não tem corrupção de esquerda, corrupção de direita, corrupção progressista, corrupção reacionária, corrupção do bem, corrupção do mal. A corrupção é um mal em si, e ponto. E não importa de onde ela vem. A gente não pode ser seletivo na punição. O que aconteceu no Brasil foi uma corrupção que se tornou sistêmica e endêmica e naturalizou coisas erradas. Naturalizou a um tal ponto que mesmo pessoas de bem não tinham consciência crítica de que aquelas coisas eram erradas. Essa é a grande dificuldade do momento que nós vivemos. A naturalização do que era errado. E o que era errado? Era o desvio de dinheiros para o financiamento. E aí abre-se uma vertente. Alguns colocavam no bolso, alguns utilizavam nas campanhas políticas. E há quem faça uma distinção entre o dinheiro que era para o bolso e o dinheiro que era para a campanha. Uma distinção moral. Eu tenho dúvidas sobre essa distinção moral, mas o que eu queria chamar a atenção é que o problema não está em para onde o dinheiro vai. Se ele vai para o bolso ou se ele vai para a campanha. O problema está em de onde o dinheiro vem. Porque para gerar esse dinheiro, nós criamos um país em que a maior parte das licitações relevantes eram fraudadas. A maior parte dos contratos públicos eram superfaturados. Boa parte dos empréstimos públicos eram obtidos mediante o pagamento de propina. BNDES, Caixa Econômica. Muitas comissões parlamentares de inquérito eram instauradas para tomar dinheiro das pessoas e das empresas para não serem humilhadas ao vivo e a cores perante a televisão.
E este dinheiro era então distribuído. Um dinheiro que tem essa origem não faz diferença para onde ele vai. O problema está na origem, porque criou-se uma cultura de desonestidade generalizada para gerar este dinheiro que ia ser distribuído. E aí, uma empresa internacional relevante quer entrar no Brasil. Ah, quer entrar no Brasil? Quer ser meu amigo? Tem que pagar um pedágio aqui que a gente está precisando de dinheiro. E, portanto, em tudo que havia dedo do poder público e dinheiro, um percentual era desviado. Esse é o país que nós criamos, sem perceber. Ou o Brasil é um país em que as pessoas muitas vezes se surpreendem com o que já sabiam. Ou alguém acha que os partidos políticos queriam indicar diretores de empresas estatais para fazer coisa boa. Portanto, nós estamos enfrentando essa cultura com muitas dificuldades, mas com uma mobilização social que mantém acesa a chama. E as dificuldades que nós enfrentamos é a reação das pessoas que compreensivelmente não querem ser punidas, pela crença, inclusive, de que jogaram o jogo como sempre foi jogado, mas há um lote pior ainda remanescente no Brasil. É o dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente. E tem muita gente que milita nessa cultura e bloqueia o processo de transformação. Mas nós temos que empurrar a história nessa direção. Não sou uma dessas pessoas que acha que se muda o mundo com direito penal, com punitivismo, com exacerbação de penas. Não acho mesmo. A gente muda o mundo com educação de qualidade, desde a primeira idade, para que as pessoas possam ter oportunidades iguais na vida. A gente muda o mundo com melhor distribuição de riquezas, para que as pessoas possam ser minimamente livres e se sentirem iguais, participando de uma comunidade que as acolhe. E a gente muda o mundo com democracia, debate público de qualidade para tentar encontrar soluções. Portanto, não tenho uma visão punitivista da vida, não acho que exacerbação de penas nem excesso de direito penal seja o caminho. E é preciso respeitar a Constituição e é preciso respeitar as leis. Agora, um mínimo de seriedade no direito penal, moderado como seja, nós precisamos. Porque foi a falta de seriedade no direito penal que impediu que ele desempenhasse o seu único papel relevante, que é o de funcionar como prevenção geral, que significa as pessoas não cometem delitos pelo temor de que alguma coisa possa lhes acontecer. Punir alguém em si não serve para nada relevante que não seja demonstrar para o mundo que quem praticar um delito como aquele vai sofrer as mesmas consequências. Pois como o direito penal no Brasil não consegue ou não conseguia alcançar ninguém que ganhasse mais do que 5 salários mínimos, e, portanto, um direito penal que não conseguia punir a criminalidade do colarinho branco, nós criamos um país de corrupção ativa por todo lado, corrupção passiva por todo lado, fraude em licitações por todo lado, peculato, que é a apropriação de dinheiro público por todo lado, lavagem de dinheiro por todo lado. Criamos um país de ricos delinquentes, pela absoluta ineficiência do direito penal para oferecer algum grau de temor. As pessoas na vida, todos nós, nos movemos por incentivos e riscos. Se o incentivo for grande, o ganho gordo e fácil, e o risco for pequeno, ninguém é efetivamente punido, você incentiva uma cultura de delinquência. De modo que a punição só serve verdadeiramente como prevenção geral. As pessoas precisam temer
as consequências negativas. Eu, como dizia, acho que nós vimos enfrentando esse problema com muita determinação e com muitas reações compreensíveis por essas razões que disse, os que não querem ser punidos, os que não querem ficar honestos com seus múltiplos aliados em toda parte. Mas é preciso seguir adiante. O importante são os fatos. Aconteceu ou não aconteceu? Existe prova ou não existe prova? E aí não faz diferença se é PT, PSDB, PMDB, PP ou qualquer um dos 35 que absurdamente pululam por aí. Eu não pude pular o capítulo sobre corrupção, porque esse é um capítulo importante hoje na agenda brasileira. E eu gostaria muito de virar essa página. Mas a gente tem que acabar de escrevê-la. E assim que conseguir acabar de escrevê-la, virar essa página e pensar construtivamente o país. E aí nós chegamos ao capítulo seguinte dessa nossa conversa, que é o que diz respeito aos desafios que nós temos pelo futuro. Os desafios são muito grandes, alguns assustadores, mas esse é um capítulo mais vistoso, porque é quando a gente pode pensar em como construir um país melhor e maior. Não é fácil. Uma agenda brasileira para o futuro, provavelmente o governador que deve estar vivendo as agruras de governar sem dinheiro, como todos estão, poderá dar o seu depoimento. Nós vamos ter que redimensionar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro ficou grande demais, pesado demais, ineficiente demais, caro demais e corrupto demais. Nós vamos ter que enxugá-lo. E não há solução juridicamente fácil, nem moralmente barata para fazer a redução do tamanho do Estado que nós precisamos fazer no Brasil. Eu não estou falando de cortar programas sociais, porque, como vou demonstrar logo a seguir, não é aí que está o problema. Mas os estados da federação, quase todos, e eu recebo com frequência governadores em audiência, estão tomando dinheiro emprestado para pagar salários. É o fundo do poço. É o fundo do poço fiscal. Porque o Estado tem que pagar servidores, tem o custeio, tem que pagar o hospital, tem que botar gasolina no carro da polícia, tem que ter papel na repartição, e tem que fazer algum investimento, porque o que planta o futuro é o investimento que você faz hoje. Portanto, se você está tomando dinheiro emprestado para pagar salário, evidentemente você não está conseguindo investir, e quase todos os fornecedores estão com seus pagamentos em atraso. Essa é uma realidade em muitos estados da federação. Portanto, um estado que já não consegue pagar a folha de salários. A sociedade é que está vivendo para alimentar o Estado, e não mais o Estado vivendo para melhorar a vida da sociedade. No Rio de Janeiro, por exemplo, está em processo de venda a SEDAI, que é a Companhia Estadual de Águas. Eu não tenho nenhum preconceito contra privatização. Também aqui eu opero com fatos e não com ideologia. Se a privatização traz resultados melhores para as pessoas, porque o que importa na vida é se as pessoas estão vivendo melhor, está muito bem que privatize. Se o Estado prestando o serviço for melhor, também não tem um problema com isso. Infelizmente, geralmente não é o caso. Portanto, a privatização da SEDAI não seria um problema, desde que fosse motivada por um grande projeto de saneamento que vai ser implementado e colocado no edital para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas não é isso. A SEDAI vai ser privatizada e vendida para pagar salários atrasados. Esse é o ponto
em que nós chegamos em termos de tamanho do Estado no Brasil. Há um problema igualmente grave associado a esse tamanho do Estado. Cerca de 1/3 da população brasileira depende de dinheiro que recebe do Estado, ou porque é servidor público, ou porque é inativo, ou porque participa de programas sociais. Vou focar na questão exclusiva dos inativos, da Previdência Social. Há 2 regimes de Previdência Social. O regime da iniciativa privada, que tem o apelido de regime geral, e o do setor público, que tem o apelido de regime próprio. A soma dos 2 regimes, portanto, o total da Previdência Social hoje no Brasil, dá 54% do orçamento. Mais da metade. Todos os gastos sociais, todos, incluindo educação, saúde e todos os programas sociais, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, FIES, todos, somam 20%. Portanto, todos os programas sociais não chegam à metade do que o país gasta com a Previdência, que segue numa escalada, porque as pessoas vivem melhor, vivem mais. Portanto, o primeiro item, um dos itens importantes de uma agenda brasileira, nós vamos ter que pensar uma forma aceitável, democrática, justa, de redução drástica do Estado. Não é uma opção ideológica, não é uma escolha filosófica, é uma inevitabilidade histórica, eu penso. E, para tanto, nós teremos que fazer reformas imprescindíveis na Previdência, no sistema tributário. Qual reforma no sistema tributário? Essa é a mais difícil de fazer, porque todo mundo tem medo de perder alguma coisa. Então, deixa parado como está, pelo risco de perder alguma coisa. Mas o problema aqui não é de perder ou ganhar. Acho que há 2 problemas que precisam ser pensados. O primeiro é um problema de complexidade. Aqui, provavelmente, há muitos empresários e saberão o custo de tempo e de dinheiro que há no Brasil com o compliance tributário. Há um levantamento feito pelo Banco Mundial, gasta-se no Brasil 10 vezes mais horas com o compliance tributário do que se gasta no México e na Colômbia, para citar e na Argentina, para citar países que concorrem, em alguma medida, conosco na atração de investimentos. Portanto, o sistema é muito complicado. Eu tinha um escritório de advocacia médio, umas 50, 70 pessoas, entre Rio, Brasília e São Paulo. Eu tinha uma gerente financeira, um contador externo, uma consultoria tributária e um advogado tributário, porque ninguém escapa de algum grau de litigiosidade. Portanto, um empreendimento médio tinha 4 níveis de custos para cumprir a legislação tributária. E, mesmo assim, não se consegue, porque é impossível não ter algum grau de chateação nessa área. A vida tem que ser mais simples do que isso. Portanto, o primeiro problema é de complexidade. O segundo é de injustiça. O sistema é regressivo. Regressivo entendido como concentrador de renda e não distribuidor de renda. E a razão principal, a meu ver, e dos tributaristas, quando falo alguma coisa que envolve alguma especialidade que não é a minha, eu juro que eu estudei com os especialistas. Aprendi com o meu querido amigo Zé Paulo Sepúlveda Pertence, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, uma grande figura. Uma vez um amigo dele foi ao Japão e trouxe um uísque para ele. E deu: Pertence, eu trouxe para você um uísque japonês, muito bom. Ele disse: olha, muito obrigado, mas eu
só tomo uísque japonês o dia que houver um transistor escocês. A gente tem que ir onde estão os especialistas. Portanto, os especialistas, os estudiosos, identificam que a regressividade está na tributação indireta, a talvez principal fonte de arrecadação, ou uma das maiores fontes de arrecadação, talvez 50% no país inteiro, do Estado brasileiro, Estado entendido como União, Estados e municípios, são os tributos indiretos, ou os tributos sobre consumo, IPI e ICMS. E ISS, no plano municipal, menos importante. E mais as cascatas em cima, de PIS e COFINS. Qual é o problema com a tributação sobre o consumo? É que esse é um tributo em que eu e o meu caseiro pagamos exatamente a mesma coisa. Portanto, é um tributo que equipara ricos e pobres na mesma quantidade de arrecadação. Portanto, o sistema tinha que ser mais manso com os pobres e, portanto, diminuir o imposto sobre o consumo e com proporcionalidade, sem exagero, porque exagero tributário leva à fuga de capitais, mas transferir parte dessa tributação para a tributação do capital. A terceira reforma, que está, de certa forma, em curso e importante, apesar de todas as resistências, é uma reforma trabalhista. Eu não vou falar sobre o varejo da reforma trabalhista, porque não é o meu papel. Mas há uma estatística que institucionalmente me preocupa, porque está ligada à judicialização da vida. E a judicialização é o meu departamento. Em 2015, foram ajuizadas no Brasil 4 milhões de ações trabalhistas. Nós temos um recorde mundial de reclamações trabalhistas. Na França, no mesmo ano, foram 75 mil. E nos Estados Unidos, com uma população maior e com um empreendedorismo maior, 200 mil ações. Portanto, este é um recorde que não nos eleva para nada. E faz com que... Eu queria dizer, eu não estou entrando no mérito ideológico, eu não sou contra direitos fundamentais do trabalhador, e se o direito for desrespeitado, acho que ele tem direito mesmo de receber o que faz justo. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de um sistema que tem alguma coisa errada. E eu fui advogado muitos anos e conversei com pessoas sérias, honestas, decentes, que faziam tudo para não ter litigiosidade trabalhista e, ainda assim, tinha uma enorme quantidade de reclamações. Nós criamos uma cultura de litigiosidade trabalhista que nós vamos ter que administrar de uma forma melhor. Portanto, 4 milhões de ações trabalhistas não é normal nem razoável, porque a judicialização não pode ser a forma normal de se resolverem problemas nessa vida. Eu sei que agora eu sou juiz, eu vivo disso, já fui advogado, a gente vive em alguma medida disso. Mas para tudo há a justa medida. Nós somos, o judiciário, uma instância patológica da vida. Porque uma questão só chega ao judiciário quando tem briga, quando tem litígio, quando tem um conflito. E, evidentemente, a forma normal de se resolverem os problemas da vida não é com briga, é amigavelmente, é administrativamente. Portanto, esta litigiosidade exponencial que nós temos no Brasil, em todas as áreas, em algum momento ela vai ter que refluir e nós vamos ter que criar uma cultura de mediação, de negociação e de composição, e o advogado do futuro vai ser aquele que não propõe ação, que consegue resolver sem ter que propor ação. Um advogado que é um negociador capaz e de qualidade. Portanto, nós vamos ter que passar por essas 3 reformas indispensáveis: previdência, tributária, acho que a trabalhista está em curso.
Um outro capítulo. Eu queria tranquilizar os senhores, eu tenho por princípio filosófico, eu não falo mais do que 1 hora. Portanto, já falo de pé, porque o orador que fala de pé, as pernas avisam na hora que tem que parar. E eu me lembro sempre de uma passagem, diz que nos Estados Unidos, o menor discurso de posse na presidência dos Estados Unidos foi de George Washington, com 130 palavras. E o maior discurso de posse foi de um cidadão chamado William Henry Harrison, que falou mais de 8.000 palavras numa noite fria e tempestuosa em Washington, onde as posses são ao tempo, em janeiro, que é um frio miserável. William Harrison morreu 30 dias depois de uma pneumonia gravíssima que contraiu naquela noite. Portanto, eu considero que essa é a maldição que recai sobre os oradores que falam além do seu tempo. Portanto, creio em mim, não iremos muito mais longe. Um capítulo inexorável da agenda brasileira é a educação. Em todos os níveis. O modelo de financiamento da universidade no Brasil também faliu. E nós vamos ter que repensá-lo. Sempre, acho que o Estado tem muitas obrigações com a educação, inclusive com o ensino superior, mas esta não é a sua prioridade. E, portanto, nós vamos ter que criar modelos em que a universidade vai ter que encontrar mecanismos de autossustentação, como é em diferentes partes do mundo. A minha universidade, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é uma universidade estadual num estado que não está conseguindo pagar salário de aposentado, que ganha um salário mínimo e meio. Como é que a universidade pode ser a prioridade do governador? Não que ele não queira. Talvez até não queira, mas mesmo que quisesse. Porque há tantos compromissos que vêm na frente desse, ligados à sobrevivência das pessoas numa época de crise, que a universidade vai ter que se despendurar, se despegar do Estado. Não que eu acho que o Estado não tenha obrigações, porque acho que tem e muitas. Mas tudo que o Estado pode dar é insuficiente para nós fazermos uma universidade de qualidade. E assim como eu disse que nós estamos melhores do que os nossos concorrentes em matéria de democracia, nós estamos em pior situação do que todos eles em matéria de universidade. Piores do que a China, piores do que a Índia, piores do que a Rússia, piores. África do Sul eu não saberia dizer, não conheço o suficiente. Portanto, nós temos que repensar um modelo de universidade. Precisaria de mais tempo do que eu tenho aqui para discutir as minhas ideias nessa matéria. E, evidentemente, o ensino básico, que inclui o fundamental e o médio, tem que ser priorizado e universalizado, com uma obsessão que me acompanha nos últimos tempos. A educação pública, que é a única forma de você verdadeiramente democratizar um país e trazer igualdade, a educação pública, no ensino fundamental e no médio, ela tem que começar aos 6 meses de idade. É aí que o Estado vai resgatar essas crianças da pobreza. E em um país em que ainda há muita pobreza e muitos lares desfeitos, é a escola que vai ter que suprir educação, afeto e respeito, autoestima. Vai ter que vir da escola. E tem que começar aos 6 meses. Todas as pesquisas em psicologia hoje demonstram que é nesta fase que você faz verdadeira diferença na vida de um ser humano. Se você não aproveita esta fase inicial, em que ele cria a matriz dos seus grandes valores, você perde ele verdadeiramente para uma vida ideal. E é por isso que hoje nós conseguimos universalizar o ensino fundamental, foi uma conquista de grande mérito do Brasil.
mas você ainda tem um grande número de repetência, a menos que você proíba a reprovação, e uma grande quantidade de evasão, porque a criança não consegue aprender. Ela não foi alimentada, nem treinada para isso na primeira idade. Portanto, a educação tinha que ser a prioridade máxima do país. Não pode ser um slogan. Tinha que ser uma prioridade verdadeira. Quando houve a transição do governo da presidente Dilma Rousseff para o governo do presidente Michel Temer, a grande discussão, compreensível, foi sobre economia. Quem vai ser o ministro da Fazenda? Quem vai ser o presidente do Banco Central? Quem vai ser o presidente do BNDES? E todo mundo preocupado em encontrar os melhores nomes. E verdade seja dita, ao que ouço dos especialistas, os nomes são nomes de qualidade, realmente. A educação entrou no racha geral da política. Ficou com o DEM. Nada contra o DEM, menos ainda contra a pessoa do ministro da Educação, que é um homem extremamente distinto e educado, a quem já recebi mais de uma vez. Não é uma questão pessoal. É uma questão de que ninguém discutiu. Quem são os melhores nomes? Quais são os melhores projetos? O que tem dado certo pelo mundo afora? E tirar a educação do varejo da política e ter um projeto para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos, para daqui a 50 anos. É isso que faz um país verdadeiramente. Investir na próxima geração. Não é uma missão banal, mas eu a trataria com obsessão, como a coisa mais importante. E educação, evidentemente, não é construir prédio. E não é só uma questão de dinheiro. O Brasil não gasta menos em educação que a média dos países da OCDE. Nós gastamos uma quantia relevante. Portanto, há um problema na qualidade do gasto, na eficiência do gasto, nos mecanismos de controle. Portanto, educação nesta agenda para o futuro, topo da lista, ouvindo os melhores nomes e os melhores projetos que eles possam ter. Um país precisa ter uma agenda social que inclua saneamento, principal política pública de saúde preventiva, habitação popular, as pessoas têm que morar dignamente, nós temos 6 milhões de déficit habitacional, mobilidade urbana, eu não sei como é que é em Curitiba, mas em muitas capitais, as pessoas levam 1h30, 2 horas em cada perna para ir trabalhar. Ninguém pode achar que isso é normal. Não é uma vida boa. Porque tudo que a gente está falando, de melhorar as instituições, de melhorar a economia, só tem uma finalidade: fazer com que as pessoas vivam melhor. É para isso que existe a vida. As pessoas serem felizes, viverem dignamente, poderem perseguir os seus projetos existenciais. O problema não está, o déficit fiscal no Brasil, nos programas sociais. Portanto, é preciso, evidentemente, tem que ser honestos e bem geridos. Mas não é aí, eu os manteria, todos os que forem possíveis. E o último tópico, e aqui eu encerro, é preservação da Amazônia. A elite brasileira, ou parte dela, ainda não se conscientizou que o mundo corre perigo. Eu sei que aqui e ali existem exageros ideológicos, em que as pessoas não trabalham com fatos, trabalham com opiniões ou com temores exacerbados. Mas há um problema real no mundo de aquecimento, de piora na qualidade de vida, de aumento de poluição. E, portanto, nós não podemos ficar fora das preocupações, como se fôssemos uns coitadinhos que temos que depredar tudo o que temos, porque ainda somos pobres. Pelo contrário, acho que é preciso transformar um limão numa limonada. O Brasil trata a floresta amazônica como se fosse um ônus, um passivo, uma liability, e não um ativo, como de fato é
a maior reserva de biodiversidade do mundo. Portanto, isso é um ativo, isso vale muito dinheiro. Simultaneamente com o direito, eu estudei 2 anos e meio de economia. Eu sei, mas eu estou confessando isso publicamente. Estudei cálculo 1, cálculo 2, estatística 1, estatística 2, matemática financeira. Um dia eu descobri que eu não era feito daquele material e fui cuidar da minha vida no direito. Mas eu tinha um professor, no primeiro dia de aula, era um tempo politicamente menos correto, no primeiro dia de aula ele perguntava: quando é que se deve cortar uma árvore? Essa era a pergunta inicial do curso. E no último dia do curso ele respondia: a gente deve cortar uma árvore quando for econômica e socialmente melhor cortá-la do que mantê-la. Essa era a conclusão relativamente elementar do curso, embora faça todo sentido. Portanto, o que nós temos que fazer? Tornar econômica e socialmente mais interessante preservar a floresta do que derrubá-la, com uma política de desmatamento zero, líquido zero, o que significa você reflorestar aquilo que você eventualmente precise desmatar. O que causa o desmatamento? Gado, soja ou plantações, madeira. Tudo isso vale dinheiro. Portanto, é preciso tornar economicamente mais interessante preservar a floresta do que derrubá-la. Portanto, de novo, os especialistas, é preciso reunir as melhores cabeças e encontrar os mecanismos pelos quais o Brasil e o mundo devem recompensar a Amazônia para que a floresta seja preservada em lugar de ser derrubada. Aquelas pessoas precisam viver e, portanto, a gente tem que tornar a vida delas melhor com a floresta do que sem a floresta. Quando eu falo esses assuntos, isso tudo parece muito distante, mas o índice de desmatamento no Brasil é espantosamente grande. E a gente está dilapidando um ativo. E nós temos que transformá-lo numa coisa que verdadeiramente convenha ao país preservar. Há outros temas numa agenda brasileira. Eu estou falando as coisas um pouco axiomaticamente, porque eu preciso terminar. Muitos desses temas são passíveis de debate. Eu não sou uma pessoa pretensiosa, não sou uma dessas pessoas que trafega pelo mundo com uma mochila de verdade, cheio de certezas. Pelo contrário, sou uma pessoa que gosta de debater, de ouvir. Ninguém é bom sozinho, ninguém é bom demais, ninguém é o centro do universo. Embora às vezes a gente derrape. Todo mundo derrapa alguma vez na vida e acha que é o centro do universo. A mim me passou o outro dia. Eu vinha chegando de um evento em Florianópolis, desci no aeroporto de Brasília, está aqui a minha chefe de gabinete, que não me deixa mentir, e aí eu estava no avião ainda, fui pegar a minha mala, e quando eu fui pegar a minha mala, veio na minha direção uma moça, possivelmente para pegar a mala dela também, mas eu não reparei isso na hora. E a camisa dela dizia assim: meu coração é do Senhor. Eu olhei aquilo e disse assim, que coisa simpática, eu nem conheço essa moça. Uma fração de segundo depois, me dei conta que não era comigo. A vida é feita de certas ilusões, mas a gente não é o centro do universo. Triste como seja, não acontece. Paciência. Há outros debates importantes no Brasil. Há um delicadíssimo que eu gosto de fazer, mas vai ficar para uma outra ocasião, que envolve a questão das drogas e como tratá-las. Não vou entrar em detalhes, mas os 40 anos de guerra às drogas não foi capaz de equacionar adequada e satisfatoriamente o problema e, portanto, nós temos que repensar, sem preconceitos, o que fazer. De novo, é preciso deixar a ideologia de lado, preconceito de lado, superstição de lado, dizer, como enfrentar esse problema. Nós estamos perdendo a guerra. Aliás, quem olhar para o Rio de Janeiro não terá nenhuma dúvida de quem está ganhando essa guerra. Portanto, nós temos que pensar isso. Um outro dia, quem sabe, a gente conversa. Eu falei isso, eu estava dando uma palestra recente, a pessoa me apresentou e disse, está aqui o ministro
Luiz Roberto Barroso, como advogado, defendeu as uniões homoafetivas, como ministro, votou pela descriminalização da maconha. E agora, ministro, a próxima bandeira progressista é a das uniões poliafetivas. De modo que nós também contamos com o seu apoio para essa nova luta. Só. Eu acho que numa democracia, disse eu para a moça, nenhum tema é tabu. Tudo pode ser discutido à luz do dia. Agora, eu já sou convidado para a parada gay. Eu já sou convidado para a Marcha da Maconha. Preocupa-me o tipo de evento que vão me convidar se eu apoiar as uniões poliafetivas. Pois bem, eu concluo. Eu queria concluir com um tom positivo, tal como comecei, porque é o que eu verdadeiramente acredito. O Brasil só começou verdadeiramente em 1808, com a vinda da família real portuguesa, fugindo de uma Europa à mercê de Napoleão. Antes disso, os portos eram fechados, portanto, o Brasil não podia ter comércio exterior. Era proibida a existência de manufaturas na colônia. Era proibida a construção de estradas. 1/3 da população era de escravos. Não havia escolas e, consequentemente, 98% da população era analfabeta. Não havia dinheiro, no sentido de papel, moeda ou de qualquer outro substituto. As trocas eram feitas por escambo. Há 209 anos atrás. Essa era a infraestrutura do Brasil. Passando para a superestrutura, nós não éramos herdeiros de uma tradição anglo-saxã que tinha a Magna Carta desde 1215. Pelo contrário, nós éramos herdeiros de uma tradição, queridos como são os nossos irmãos e ancestrais portugueses, e eu falo isso verdadeiramente, uma tradição que era a do último país da Europa a acabar com a Inquisição. O último país da Europa a acabar com o tráfico negreiro. O último país da Europa a acabar com o absolutismo. Essas eram as tradições que nós herdamos. E em 200 anos, 209 anos, nós conseguimos criar uma das maiores democracias de massas do mundo e somos uma das 10 maiores economias do mundo. O Brasil foi provavelmente o maior sucesso do século XX. Portanto, nada é impossível. E como eu lembrei no começo, em uma geração, nós vencemos batalhas que pareciam invencíveis contra a ditadura, contra a inflação, contra a pobreza extrema. E, evidentemente, a corrupção também não é invencível. É apenas uma questão de modificar o default, modificar a programação e criar uma cultura de honestidade. Eu acho que uma semente foi plantada. Ela ainda não germinou, mas já uma semente plantada. E ela é regada pela enorme demanda por integridade, por idealismo e por patriotismo que existe hoje na sociedade brasileira, imensa, onde se vai. É uma energia que você percebe no ar. E essa é a energia que muda os paradigmas. Essa é a energia que empurra a história. Portanto, eu acho que nós vivemos um importante momento de refundação do Brasil sobre novos valores. Eu verdadeiramente acredito nisso. A única coisa que não pode acontecer é as pessoas de bem deixarem de fazer o que lhes cabe porque os outros não estão fazendo. Esse seria o maior problema. Esta seria a nossa maior derrota. Portanto, o meu slogan nesses tempos de cólera tem sido, e com ele eu termino, não importa
o que esteja acontecendo à sua volta. Faça o melhor papel que puder. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito grato. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de agradecer ao ministro a palestra. Está muito difícil perguntar, dado que ele abordou diversos temas. Eu vou passar para ele, então, aqui uma listinha, e ele escolhe a pergunta que ele achar que mais contribui para a palestra. Aproveito para saudar a todos, principalmente os cidadãos, citando a ministra Carmen Lúcia, e também as autoridades, mas primeiro os cidadãos. E, então, passo a palavra para o ministro, convidando vocês para o dia 16 de novembro, nós encerrarmos as atividades culturais com um concerto. Ok? Obrigada. Eu vou responder todas as perguntas de maneira bem objetiva. Acho melhor do que responder longamente uma. A primeira, é possível reformar moralmente o ser humano? Eu não acredito em passes de mágica, mas acredito em processos evolutivos. E acredito que a história é um fluxo constante na direção do bem. A história é um rio subterrâneo na direção do bem. Esse é um pensamento filosófico que vem desde muito longe, começa na Torá, passa pelo Novo Testamento, passa por Tomás de Aquino, passa por Kant, chega em Hegel. A história é um fluxo constante na direção do bem e do aprimoramento da condição humana. E basta olhar como era o mundo no início dos tempos de aspereza e sacrifícios humanos para o mundo que nós vivemos, de centralidade da dignidade da pessoa humana e dos direitos humanos. É claro que ainda não é uma realidade, mas já é uma vitória no plano das ideias. E a gente só começa a mudar o mundo e o ser humano quando conquista essas vitórias no plano das ideias. Portanto, não é uma reforma em passe de mágica. A vida é um processo, um aprendizado. A gente vai melhorando ao longo... Tem gente que piora, mas, no geral, a gente vai melhorando ao longo da vida, vai ficando mais tolerante, vai ficando com maior compreensão dos fatos. De modo que penso que sim. Um assento no Supremo imbui o indivíduo da honra do cargo. É possível permanecer impermeável à importância do cargo? Eu só posso responder por mim. E também só consigo viver a minha própria vida. A minha sensação muito verdadeira e honesta é de quem está cumprindo a missão da sua vida. E quando você está cumprindo a missão da sua vida, não faz muita diferença nem o elogio, nem a crítica. Desde que você saiba o que você quer e para onde você está indo. A gente não vive de homenagens, a gente vive de paz interior. E não há homenagem no mundo capaz de trazer paz interior se ela não morar dentro de você. Portanto, a gente não colhe as coisas no mundo externo, a gente leva o que tem para o mundo. Portanto, eu não me impressiono com nada disso. Adoro ter amigos, adoro poder falar com mais visibilidade. Porém, o que faz diferença no frigir dos ovos é quando você chega em casa, olha para sua mulher, olha para os seus filhos e está em paz. Um dos problemas que eu acho que vai nos ajudar a mudar o Brasil neste universo é que, no fundo, todo mundo gosta de ser bom, todo mundo gosta de ser honesto, senão não disfarçava. Portanto, eu tenho certeza que essas pessoas, quando pegam o seu filho no colo
mesmo as que são desonestas, elas intimamente torcem para que o filho não saiba que elas são desonestas. E, portanto, é uma vida desassossegada, é uma vida sem paz interior. Portanto, eu não me impressiono com homenagens. Assim, a única coisa que eu não sou é hipócrita. Assim, ter conforto material é muito bom, ser bem tratado é muito bom, mas a vida não é feita nem de coisas materiais, nem de lisonjas. A vida é feita como você se percebe no final do dia. Cumpri bem o meu papel ou cumpri mal o meu papel. Que guerra o Brasil está ganhando? O Rio está perdendo todas as guerras? Eu acho que... eu não sei se eu usaria o termo guerra. Acho que nós somos uma democracia jovem e um país que ainda enfrenta problemas de desenvolvimento. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento cultural e, às vezes, até desenvolvimento espiritual. Não no sentido de religião, mas no sentido de um impulso genuíno do bem. Portanto, eu acho que é um processo evolutivo e acho que há algumas batalhas que a gente tem tido dificuldade de vencer. A do Rio, por exemplo, e isso me leva à pergunta seguinte: o ministro votou pela liberalização da maconha. A seu ver, a liberdade e a autonomia da vontade é superior à tutela da saúde? O senhor é um liberal? Eu acho que a questão das drogas encaixa com a situação do Rio. E, portanto, eu vou responder em um parágrafo o que eu penso a propósito das drogas. Quando você pensa numa política pública, você tem que saber quais são as suas premissas de fato. Quais são os fins que você quer produzir e que meios você tem para chegar a eles. Portanto, eu vou dizer as minhas premissas de fato. A primeira: a guerra às drogas fracassou. Há 40 anos, desde a década de 70, os Estados Unidos lideraram uma guerra às drogas, uma guerra militar e policial contra as guerras, que consumiu bilhões de dinheiros, resultou em milhares de mortos e centenas de milhares de presos. O consumo das drogas só fez aumentar. Esse é o fato número 1. O fato número 2 é uma passagem de um... É que eu não me preparei para esse debate, eu estou tentando resgatar as minhas próprias ideias aqui. A circunstância número 2 é que o grande problema das drogas no Brasil não é o usuário. Não, nos Estados Unidos é, na França é, no Brasil não é. O grande problema das drogas é o poder que o tráfico tem. E é um poder que oprime as comunidades pobres. O tráfico é o poder político e é o poder econômico das comunidades pobres. E ele produz a maior violação de direitos humanos que há no Brasil, a meu ver, que é impedir que um chefe de família, um pai de família honesto, crie os seus filhos numa cultura de honestidade, porque ele sofre a concorrência desleal do tráfico, que coopta os seus filhos. Portanto, é preciso ter isso em conta. Eu agora organizei as minhas ideias. A primeira observação é: droga é uma coisa ruim, para ninguém ter dúvida do que é que eu acho. E eu eduquei os meus filhos numa cultura de não consumo de drogas. E o papel do Estado é desincentivar o consumo, tratar os dependentes e combater o tráfico. Premissa de fato número 1. Premissa de fato número 2, a guerra às drogas foi perdida. No mundo inteiro, no Brasil e no Rio. Minha terceira premissa. A pergunta se eu era liberal, essa é a premissa de um ultraliberal da Universidade de Chicago, já falecido Milton Friedman, em que ele dizia: a criminalização
só produz um resultado: dá monopólio aos traficantes. Essas são as minhas premissas de fato. Quais são os objetivos que eu gostaria de poder atingir? 1. Quebrar o poder do tráfico, este que viola os direitos humanos das comunidades pobres. Como é que você quebra o poder do tráfico? De onde vem o poder do tráfico? Ele vem da ilegalidade. Porque se fosse legal, o tráfico não teria esse poder. Além do que, a ilegalidade cria um problema que não é só a droga, é toda a outra criminalidade ao redor das drogas, inclusive o contrabando e o tráfico de armas. Meu segundo objetivo é impedir que as prisões brasileiras fiquem repletas de jovens pobres e primários que são presos como pequenos traficantes e no dia que eles entram no sistema penitenciário, eles têm que escolher uma facção. E ele, que era primário e não perigoso, a partir desse dia ele ficou perigoso. Porque ele deve a vida, a sua família ou é ajudada ou é ameaçada lá fora, e ele vira um soldado da facção. Portanto, você destrói essa vida para uma vida útil. A vaga que esse rapaz ocupou custou R$40 mil para ser criada e custa R$2.000 por mês. E, no dia seguinte ao que ele foi preso, o tráfico já recrutou um outro avião para o lugar dele, porque há um exército de reserva esperando. Então, você passa a ter 2 bandidos onde você tinha 1. Então, que política pública é essa em que você destrói vidas, gasta dinheiro e não produz nenhum impacto sobre a realidade do tráfico? Essa é a triste e dura verdade. Então, você tem quase 30% dos presos hoje no Brasil, portanto, quase 200 mil pessoas estão presas por delitos associados ao tráfico. Qual é o meio possível para tentar enfrentar isso? Descriminalizar. Se alguém perguntar, tem certeza que vai dar certo? Nenhuma. Nenhuma. Morro de medo. Mas tenho certeza que a política atual não dá certo. Absoluta. E aí, então, a gente tem que olhar um pouco para o mundo. Os países que legalizaram não tiveram aumento de consumo, porque a demanda já existe. Ela é suprida clandestinamente. Portanto, o que eu proporia, não para amanhã nem depois, é preciso planejar. Uma coisa dessa não se faz com oba-oba. É preciso planejar, ver os modelos existentes e experimentar a legalização da maconha. Tratar como se trata o cigarro. Não pode ter publicidade, não pode vender para menor, não pode consumir em lugar público, vai ter cláusula de advertência e campanhas de contra-propaganda, como se fez com o cigarro. O que aconteceu com o cigarro? Em 20 anos, o consumo caiu de 35% para 14% da população adulta. Portanto, combatido à luz do dia com ideias, conseguiu-se um resultado muito melhor do que o que se conseguiu com a criminalização da maconha. E, portanto, eu experimentaria, até porque a maconha não é uma droga devastadora. E, portanto, se não der certo, é possível voltar atrás. Mas acho que pode dar certo. Você tem que escolher um modelo. O Uruguai tem um modelo, o Colorado, nos Estados Unidos, tem outro modelo. Um é público, o outro é privado. Nas minhas maiores fantasias, eu imaginava em criar a droga Braz e desmoralizar logo o produto. Estatizar a produção e o fornecimento de drogas. Enfim. Portanto, esta é a entrega para a base aliada. Não, apaga. Portanto, essa é uma ideia. Eu não tenho certeza, mas é uma ideia. A pergunta se eu sou um liberal é boa. Eu me considero um liberal progressista. Um liberal porque eu acho
que a iniciativa privada é a melhor forma de geração de riquezas. Não é uma opção ideológica, não é uma opção filosófica, é um fato da vida. A história, nessa quadra da história, esse é um fato da vida. As experiências alternativas que empolgaram boa parte da minha geração não deram certo. E, portanto, a gente, na vida, tem que lidar com fatos. Há uma passagem do Brecht, um velho socialista, em que ele dizia: não creem nos fatos, creem em si mesmos. E quando os fatos não correspondem àquilo em que acreditam, pior para os fatos. A vida não pode ser assim. Portanto, há um fato. Eu sou um liberal porque acho que a livre iniciativa produz mais riquezas. E me considero um progressista porque acho que o papel do Estado e da sociedade é distribuir essas riquezas da forma mais justa possível dentro de um regime de liberdade. Com tributação adequada, educação e igualdade de oportunidades na vida. Portanto, é uma combinação liberal progressista, ou liberal igualitário, como alguém quiser. O sistema penitenciário, a solução à vista, de novo, de estalo de dedo, não. Aqui uma das grandes especialistas nessa matéria, a doutora Maria Tereza, está aqui presente, e, portanto, vocês podem dirigir as perguntas a ela. O sistema penitenciário é problemático em toda parte do mundo. Eu, como falei, viajo um bocado, tenho algumas ligações acadêmicas nos Estados Unidos, e lá, todo ano, eu participo de uma reunião com professores e juízes de outras partes do mundo. O grande problema no mundo é o sistema penitenciário. Nos Estados Unidos, também. Problemas de hiperencarceramento, problemas de encarceramento por delitos associados a drogas e um direito penal que recai, sobretudo, sobre os pobres. Portanto, os nossos problemas, eles são mais graves, mas eles não são propriamente originais. Portanto, o sistema penitenciário e a penitenciária não é solução para nada. A solução, o grande papel do direito penal, eu repito e insisto, porque é a minha convicção, é prevenção geral. Ele existe para que as pessoas, ao verem aquilo, não queiram estar lá e não pratiquem delitos. Dito isso, o Estado que se arroga o poder de prender e segregar uma pessoa em nome da sociedade tem o dever de tratar essas pessoas com um mínimo de dignidade. E, portanto, este é um problema que nós temos varrido para baixo do tapete e, nos últimos tempos, temos tentado trazer para a luz do dia, para enfrentá-lo com a coragem necessária e reconhecer que o sistema é degradante, é degradado, não recupera ninguém e dá vergonha de saber que é assim. Portanto, acho que nós temos que encontrar alternativas. A prisão em segundo grau, se vai mudar, eu espero que não. Acho que o risco é real. O Supremo Tribunal Federal, no ano passado, produziu 3 decisões no sentido de que é possível executar as condenações depois da decisão do segundo grau. Que foi a única forma que se encontrou de fazer com que aquelas pessoas que perenemente estavam fora do alcance do sistema penal pudessem ser efetivamente punidas ou, pelo menos, passassem a temer o sistema penal. E, por temê-lo, muitos deixaram de delinquir e outros tantos fizeram colaboração premiada para diminuir as consequências jurídicas. Portanto, foi o passo mais importante dado no Brasil para acabar com a impunidade generalizada que sempre vicejou entre nós. De um ano para cá, nada mudou que justifique a alteração dessa jurisprudência, salvo a chegada de novos réus.
Mas um país que vai mudando a sua jurisprudência de acordo com o réu, não é um Estado de direito, é um Estado de compadrio. E isso nós não precisamos. Portanto, eu tenho a esperança que não mude, mas o imenso temor de que possa acontecer. Ok? Mas há uma sociedade hoje no Brasil mobilizada e atenta. E, portanto, acho que essa é a energia que está empurrando essa luta, e acho que essa é a energia que talvez possa evitar um retrocesso nessa matéria. E há uma parte da elite brasileira que se manifesta, inclusive em editoriais, que acha que a corrupção ruim é a dos outros, daquele partido que eu não gostava. Agora, a corrupção dos meus, dos que frequentam os mesmos banquetes e as mesmas mesas, essa não tem a mesma consequência. Essa é uma visão errada, essa é uma visão atrasada, essa é uma visão que preserva por mais tempo do que seria aceitável um país feio e desonesto. E acho que a gente precisa enfrentar isso. Obrigado.